Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. A Bíblia o descreve de uma forma clara e poderosa: íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não era apenas um homem de fé, ele era um homem abençoado. Possuía grandes rebanos, muitos servos respeito na sociedade e uma família numerosa. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e o seu coração era tão cuidadoso que ele oferecia sacrifícios por eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado nos seus corações. Jó temia a Deus até no silêncio. Aos olhos humanos, Jó era o exemplo perfeito de alguém que fez tudo certo e recebeu tudo em troca. Mas a história de Jó não é sobre prosperidade, é sobre o que acontece quando tudo isso desaparece. A Bíblia leva-nos a um lugar que Jó nunca viu: o céu. Ali, Satanás apresenta-se diante de Deus. E Deus faz uma pergunta surpreendente: observaste o meu servo Jó? O próprio Deus dá testemunho da fidelidade de Jó. Mas Satanás responde com uma acusação: por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Tira tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua cara. A questão não era a riqueza, era a fé sem recompensa. Deus permite a prova não porque Jó fosse fraco, mas porque a sua fé era real e forte. E então, num único dia, tudo desmoronou. Mensageiro após mensageiro chega com notícias terríveis. Os bois foram roubados, os servos mortos, fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas, os camelos foram levados pelos inimigos. E por fim, a notícia mais devastadora de todas: um vento forte derrubou a casa onde os seus filhos estavam a festejar. Todos morreram. Silêncio. Em questão de horas, Jó perdeu tudo, menos a própria vida. O que ele fez? Rasgou as suas vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e fez algo que ninguém esperava. Ele adorou. As suas palavras ecoam até hoje: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, Jó ensina-nos a primeira grande lição: a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Mas a provação não tinha terminado. Satanás não se dá por satisfeito. Ele volta a Deus e diz: pele por pele, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não te amaldiçoa na tua presença. Jó é então ferido com úlceras dolorosas, da cabeça aos pés. Ele senta-se sobre cinzas, a imagem da desolação, e coça as feridas com um caco de telha. O seu corpo dói, a sua alma sangra. E então vem outra ferida, talvez a mais profunda, vinda da voz de quem estava mais perto. A sua própria esposa diz: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, com uma fé inabalável, responde: falamos como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mesmo quebrado, Jó não perde o temor. 3 amigos de Jó chegam para o consolar. Ele faz Bildade e Zofar. Ao vê-lo de longe, a sua dor era tão grande que nem o reconheceram. Eles choram, rasgam as suas vestes e sentam-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, em silêncio. E esse foi o melhor momento deles, porque, quando começaram a falar, tudo piorou. Com uma lógica simplista, eles insistem: deves ter pecado. Deus está a punir-te por algo escondido. Arrepende-te, e tudo voltará ao normal. Jó sofre não só pela dor física e pela perda, mas agora também pela acusação injusta dos seus amigos. Aqui aprendemos outra verdade dura: nem toda dor é um castigo. Às vezes, o justo sofre, e nem sempre haverá uma explicação imediata. Jó chora, questiona, desabafa sua angústia. Ele não finge ter uma força que não sente. Ele não espiritualiza sua dor, cobrindo-a com frases feitas. Ele grita a sua pergunta mais honesta: por quê? Ele amaldiçoa o dia em que nasceu, desejando nunca ter existido. Mas, mesmo no meio do caos, da confusão e da dor profunda, Jó declara algo poderoso, uma das frases mais incríveis de toda a Bíblia: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra.
Jó não entende os caminhos de Deus, mas mesmo assim, confia no caráter de Deus. Depois de longos capítulos de dor e debate, finalmente Deus fala, mas ele não responde com explicações. Deus não diz a Jó o porquê do seu sofrimento. Em vez disso, ele faz perguntas. De dentro de um redemoinho, Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Podes tu controlar o mar? Ou comandar a manhã? Compreendes a vastidão do universo ou a vida das criaturas selvagens? Ao ouvir a majestade de Deus, Jó percebe algo profundo. Ele não precisa de entender tudo para poder confiar. Ele precisa de saber quem é Deus. Humilhado, ele diz: antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Deus muda tudo. Ele repreende os amigos de Jó pela sua teologia errada. Ele defende a honra do seu servo e, num ato de graça incrível, quando Jó ora por aqueles que o feriram, por aqueles amigos que o acusaram, Deus começa a sua restauração. A Bíblia diz que o Senhor restituiu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha perdido antes. Ele ganhou novos rebanhos, novos servos, e Deus deu-lhe novamente 7 filhos e 3 filhas. A sua história foi reescrita com alegria. Ele viveu muitos anos depois disso, e morreu velho e satisfeito. A história de Jó não é apenas uma história antiga, é uma mensagem para todos nós, que, um dia, passamos por um vale. Ela ensina-nos que Deus continua a ser Deus, mesmo quando o céu está em silêncio, que a fé verdadeira permanece mesmo quando não temos respostas, que o sofrimento não tem o poder de cancelar a promessa de Deus, e que o fim da história pertence sempre a Deus. Se hoje te sentes como Jó, ferido, confuso, cansado, a ponto de desistir, lembra-te disto: Deus não perdeu o controle. Ele não te abandonou. Ele está a escrever algo maior e mais bonito do que consegues ver agora. Confia nele. Obrigado por assistires. Se esta mensagem tocou o teu coração, partilha-a com alguém que precise de a ouvir e inscreve-te no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!